Nosso texto base de hoje está em Daniel, capítulo 10. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi uma grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou e fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Nós vamos ler e nós vamos pensar um pouquinho, conversar um pouquinho nesta noite sobre batalha espiritual. Então, esse texto de Daniel é um texto que mostra muito bem essa batalha no reino espiritual. Temos muitos textos que falam sobre ela na palavra de Deus, mas esse texto específico de Daniel mostra algumas coisas muito interessantes para nós. As batalhas espirituais são reais e atingem também o nosso ser físico, não só espiritual. E isso fica claro aqui no texto de Daniel. E aí, a gente às vezes esquece deste lado espiritual que pesa também sobre nós e que traz, muitas vezes, coisas sobre nós que a gente nem imagina. Quem aqui já teve um embate espiritual, numa possessão? Quando você vai orar por alguém que está possesso,
quem já teve isso, sabe como a gente se sente depois. Como o nosso corpo físico sofre. É realmente terrível o cansaço, a dor física que a gente sente quando a gente vai expelir, né, expulsar um demônio. Mas, humanamente, o que a gente fez? A gente nem briga de braço, né? A gente só está ali orando pela pessoa. Como que pode sentir no físico algo? Então, para nós entendermos que isso no reino espiritual é real, irmãos. O reino espiritual é real. E ele está mais perto da gente do que a gente imagina. Porque muitas vezes a gente tem aquela impressão que não é real, mas que a gente traz muito do antes de se converter, do reino espiritual assim, ó, o céu e o inferno. E a gente traz muito isso que Deus e os anjos estão no céu e o diabo e os demônios no inferno. E a gente trata, para começar, o diabo e os demônios não estão no inferno. E então a gente às vezes tem essa visão de reino espiritual que não é a real. Porque o reino espiritual ele está acontecendo ao nosso redor, né? Nos ares, ao nosso redor. Não é algo distante de nós, não é algo, é lá no céu ou é lá no inferno. Não. As batalhas espirituais são travadas ao nosso redor. E são muitas vezes travadas por nós. Que foi o caso de Daniel aqui. Então, esse texto de Daniel mostra muito bem o que aconteceu aqui com Daniel sobre batalhas espirituais. E nós precisamos entender, irmãos, quando em Jó, quando fala, né, que Satanás ele foi na presença de Deus, e daí tem a história de Jó, mas diz, o que diz lá? De onde estava Satanás? De rodear a terra. Quer dizer, essa imagem folclórica, muitas vezes, que nós temos, de que Satanás e os demônios estão lá no inferno, é uma imagem folclórica, não é real. Então, mas às vezes a gente esquece disso, né? E a gente esquece que no dia a dia, muitas vezes a gente sente o peso disso sobre nós. Um exemplo disso é o peso do pecado. A gente só entende que o pecado pesava sobre a nossa vida quando a gente conhece Jesus, né? E aceita Jesus e sai aquele peso que estava sobre nós, que nós não sabíamos do que se tratava, mas sentíamos em nós o peso do pecado. Então, é algo espiritual que afeta nossa vida física. Então, o reino espiritual, ele é real, irmãos. Ele não é fantasioso, ele é real, ele acontece. E aqui a gente vê que Daniel teve uma visão, e Daniel, ele vinha tendo muitas visões. Daniel foi alguém que teve visões de escatologia, de coisas que ainda vão acontecer. Boa parte do livro de Daniel é escatologia. São coisas que não aconteceram ainda. Vai acontecer. Então, Daniel teve visões tremendas de Deus. E muitas vezes a gente não entende o peso que traz tudo isso também na vida da pessoa. E aqui Daniel tinha tido uma visão, mas o que eu quero tratar nessa noite é aqui no final que a gente leu, quando chega então este anjo para Daniel, e ele diz assim para Daniel, né? Daniel diz que por 3 semanas, Daniel, ele
eu não posso dizer que foi um jejum de Daniel. E muita gente fala, quando fala em jejum de Daniel, cita esse texto como dizer se abster de comer algumas coisas, está fazendo o jejum de Daniel. Daniel, novamente, aqui a gente vê, ele não fala em jejum também, irmãos. Vocês viram que no texto, em momento nenhum, Daniel fala que estava jejuando. Ele fala que ele se absteve de alguns alimentos. Então, ele 3 semanas, ele tomou água, porque mais de 3 dias ninguém pode ficar sem água. O prazo máximo que o nosso corpo aguenta sem água é 3 dias só, né? E sem comida, 3 semanas. É o máximo que o nosso corpo aguenta. Mas aqui ele não está em nenhum momento dizendo que ele ficou sem comer. Ele está dizendo que ele se absteve de manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entrar na minha boca. Então, o que Daniel está dizendo? Ele não comeu das iguarias do rei, das coisas boas que ele tinha. Então, provavelmente, ele passou com uma dieta mais simples, digamos, um pão e água. Ele estava fazendo um propósito com Deus. Jejum é total, né? Agora, propósito eu posso fazer. O que as pessoas estão confundindo, né? Propósito com jejum, né? Então, vou jejuar de Coca-Cola, vou jejuar de chocolate. Irmãos, se você quiser fazer um propósito entre você e Deus, é uma coisa. Agora, jejum, porque, gente, jejuar de chocolate não é. Tem alguns textos que falam de você fazer, por exemplo, o voto do Nazireu, era um voto que você fazia por um período de tempo. Você determinava quanto tempo você queria. O voto e propósito é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? Então, eu vou fazer por um período de tempo. Mas as pessoas, vou falar assim, irmãos, quem fala que vai fazer jejum, olha as coisas que eles escolhem para jejum. Chocolate, Coca-Cola, sei lá mais o quê. Gente, isso aí, se a gente for seguir uma dieta médica, a gente já fica sem isso aí. Isso aí não é uma coisa que a nossa carne precisa. Nós vivemos sem chocolate, nós vivemos sem Coca-Cola. É gostoso? É uma delícia. Mas a gente vive sem isso, não vive? O que o nosso corpo precisa, não vive sem? É um arroz, feijão, né? É uma proteína, coisas que fazem parte para o nosso alimento mesmo. Então, se você for fazer um propósito com Deus, não um jejum, estou falando em propósito, então põe algo que o teu corpo vai sentir. Você ficar sem Coca-Cola e sem chocolate, teu corpo vai sentir também, mas vai ser beneficiado. Teu corpo ainda vai ser beneficiado, porque isso só faz mal, né? É gostoso, mas faz mal para o nosso corpo. Mas um propósito, então, seria algo que o teu corpo vai sentir falta, que vai machucar, digamos assim, a tua carne. Então, Daniel aqui, em nenhum momento ele fala, eu jejuei por 3 semanas. Nós não vemos isso. Ele está dizendo que ele se absteve de algum tipo de comida. E se absteve de um unguento e até se cumprir. Então, ele tinha um propósito nessas 3 semanas e ele manteve esse propósito. Então, por isso, irmãos, que a leitura da Bíblia, ela precisa ser feita. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Porque o que a gente mais ouve, vamos fazer o jejum de Daniel, vamos fazer não sei o quê. E as pessoas não leem. Eu só conheço 2 pessoas na Bíblia que jejuaram 40 dias. Quem foi? Moisés e Jesus. Só. Jesus, a gente já, né? Mas Jesus era Deus. Né?
E Moisés só jejuou 40 dias, irmãos, porque ele estava junto com Deus, com o próprio Deus. Eu creio que a presença de Deus ali era tão poderosa que Moisés se alimentou da presença de Deus ali. Entendeu? Não tem nada a ver com algo humano, somente ali. Então, foram os únicos dois na Bíblia que a gente vê que jejuou 40 dias. Jesus e Moisés. Mas Moisés só conseguiu porque ele estava na presença de Deus, literalmente, irmãos. Não figuradamente, mas literalmente. Era ele e Deus escrevendo o quê? As tábuas da lei. Então, é outro nível. Pastora, a gente que lê a Bíblia e de um modo bem ao pé da letra faz a interpretação, porque sempre que a gente vai fazer devocional, a gente lê e a gente não inventa uma história por trás. A gente lê e exatamente o que está escrito a gente faz o devocional. E também a gente não faz a leitura com magia. Por exemplo, muitas igrejas fazem a leitura de uns salmos e aí leva para a prosperidade ou leva para aquela visão de vitória. É aquela leitura meio mágica. A gente não, a gente lê e ao pé da letra a gente faz o devocional. E se a gente lê aqui no primeiro versículo, ele fala que foi revelado a ele que haveria uma guerra. Aqui no primeiro, ele fala, no ano 3º de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Então, quando eu leio aqui, eu penso assim, para ele foi revelado que haveria uma guerra. E naquele dia, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Então, a interpretação atual ela é tão tosca, porque ele está falando que haveria uma guerra onde ele está, e que ele ficou triste. Por 3 semanas, ele não comeu dos manjares. Quer dizer, ele não fez festa, ele não bebeu, não se alegrou, porque a notícia era terrível. E buscou o Senhor. E aí, quando eu interpreto ao pé da letra, quer dizer, se vai acontecer uma coisa terrível e que a mim foi revelada, então eu não vou comemorar, eu não vou festejar, beber, ou, que é o que eles faziam na época, eu vou batalhar e buscar o Senhor. E não tem essa magia de que, então, eu vou fazer 21 dias para alcançar um propósito, ou eu vou fazer 21 dias porque... Não, no pé da letra havia uma guerra, haveriam mortes, era terrível. Então, basicamente, ele se entristeceu diante de uma notícia ruim, não festejou e buscou o Senhor. Ao pé da letra, para nós, eu recebi uma notícia de que uma pessoa está com câncer, ou alguém próximo está no fim da vida, ou realmente uma guerra aqui no Brasil. Mas nada de enfeitar. Hoje as pessoas pegam esse versículo e enfeitam ele, transformam para poder ter dinheiro e ainda falam de jejum. Pior ainda. Porque não, ele estava triste, a notícia era ruim. Era isso, basicamente, ao pé da letra era isso. Eu sempre interpreto assim. Ele não fez um propósito de 21 dias, ele não fez um jejum de 21 dias para conseguir algo. Não, ele teve uma visão de algo terrível e ele se entristeceu tanto com aquela visão, porque ele entendeu, diz aqui que ele entendeu aquela visão, e ele se entristeceu tanto. E o que ele fez, irmãos? Ele buscou a Deus nesses 21 dias. Ele buscou porque ele entendeu a visão, ele sabia que era uma visão de guerra, de destruição. Daniel se entristeceu, ele foi buscar a Deus, porque sabe que Deus é um Deus de misericórdia. Não tem nada a ver com prosperidade, não tem nada a ver com vitória isso aqui, essa passagem de Daniel.
Vocês veem como é fácil de distorcer a Bíblia quando a gente não conhece a Bíblia e a gente fica com o que falam para a gente, né? Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vai libertar vocês, né? Então, a gente precisa conhecer, porque senão a gente fica com o que a gente ouve. Irmãos, e o que eu vejo por aí de igreja, mas não é pouca, gente. Não é pouca igreja. Eu não estou falando só, falando até da nossa igreja, Batista Independente, de pessoas, de jejum de Daniel, né? Jejum de Coca-Cola, jejum de chocolate, jejum não sei mais o quê. Eu vejo muito isso. E muito usado esse texto de Daniel aqui, muito. Ou usam esse de Daniel aqui, ou usam quando Daniel foi levado cativo, porque ele não aceitou comer as iguarias do rei. Que também é um absurdo. Daniel não fez jejum de carne, irmãos. Daniel não comeu carne, porque a carne ali, que era do rei, que vinha para eles, era oferecida aos deuses da Babilônia. Então, se você comesse, você dizia, eu aceito então os deuses da Babilônia. Tem tudo um porquê Daniel não comeu carne ali. Vocês já viram em algum filme, né, que passa, que sacrifica alguém sacrificando cenoura, batata? É sempre carne. É sempre um animal. É sempre carne em sacrifício. Entendeu? Então, por isso que Daniel não comeu a carne, porque tinha algo por trás. Tinha uma consagração por trás ali. E as pessoas pegam esse texto para dizer que Daniel jejuou de carne. Não é jejum, irmãos. Ele não queria se contaminar com a carne, porque vinha do rei. Eles comiam o que o rei comia. Então, o que vinha do rei era sacrificado aos deuses. E Daniel tinha essa consciência, irmãos. Olha a consciência de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles eram jovens. Jovens, eles eram saindo da adolescência, entrando. Eles tinham seus 17, 18 anos quando foram cativos. Por isso que não há desculpa da gente dizer assim, mas ele é jovem ainda para querer que ele seja santo. Isso não é desculpa, irmãos. Eles saíram, levados cativos, perderam sua terra, seus pais, tudo, mas eles não se contaminaram. Então, não importa a idade, desde que o nosso coração esteja firmado no Senhor, não tem essa. Todos nós podemos nos manter em santidade, independente da idade. Outro exemplo, Josias. Josias começou a governar Israel com quantos anos? Com 8 anos ele começou a reinar. E se você for ler a história de Josias, diz, e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Com 8 anos de idade, irmãos. Então, tem como uma criança se manter fiel a Deus? Tem. Tem sim. Tem como um jovem se manter fiel? Tem sim. Então, tem como um velho se manter fiel? Tem sim. Então, diante de Deus não há desculpa. Porque é muito novo. Porque é muito velho. Não. Entende? Então, Daniel, nenhum desses textos de Daniel fala sobre jejum. Nenhum deles está falando sobre jejum. E aqui, como você falou, ele teve uma visão e aquilo entristeceu. Ele estive triste por 3 semanas, tal. E ele diz que ele buscou ao Senhor nesse tempo. Daniel, ele se voltou para Deus depois de ter visto aquilo que ele viu, né? Aquilo que ele viu mexeu tão com ele que ele foi buscar. Não nem por ele, porque isso era, como diz aqui, para muitos dias, era algo que iria acontecer. E Daniel, ele foi buscar por aqueles que talvez ele nem iria conhecer, né? Isso é um coração de um cristão, que não se alegra em ver a destruição, ainda que seja
merecidamente, mas que tem buscar Deus, que Deus tenha misericórdia. Esse é o nosso papel de cristão. Nunca nos alegrarmos. Infelizmente, no meio gospel surge tanta coisa, né? Há uns anos atrás tinha um cantor, esqueci, eu não lembro o nome dele, mas era um meio... lá do Nordeste, ele cantava assim, naquele jeito do Nordeste, lá assim, e ele tinha um hino que ele cantava assim: prepare e leve-se, crente falador. Quer dizer, tinha um irmão meio fofoqueiro lá no meio, mas vocês estão vendo que a intenção até parece bonitinha, né? Que Deus preparasse e levasse ele para o céu, mas tirasse ele do meio. Estava difícil aguentar esse irmãozinho. Deus, dá um jeito nele. Mas o nosso olhar de cristão, ele tem que ser um olhar de misericórdia. Ainda que a coisa seja ruim, o nosso olhar é pedir que Deus haja com misericórdia. A gente não pode se alegrar, irmãos. Nosso coração não pode se alegrar em saber da destruição. Mesmo que ainda que seja merecida, nós não podemos ter esse coração de se alegrar. Daniel, ele teve a visão de guerra, de tristeza, ele não se alegrou, ele se entristeceu com aquilo. Aí, no versículo 12, diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, olha só, o que ele estava fazendo? Ele estava tentando compreender e estava se humilhando diante de Deus. São ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Olha, irmão, a importância das nossas palavras ditas diante de Deus e ditas no reino espiritual. Por que o anjo veio? Por causa das palavras de Daniel. Entenda que o anjo não veio porque Deus mandou ele conversar com Daniel. Ele veio em resposta à oração de Daniel. Em resposta ao que Daniel tinha pedido diante de Deus. Então, vocês vejam que a nossa oração move o reino espiritual. Move o reino espiritual. E chega diante de Deus. E Deus manda socorro por causa das nossas palavras. Assim também como às vezes as nossas palavras são contra nós. Quando há murmuração, quando há maledicência, não é o reino espiritual do céu que vem ao nosso, por causa das nossas palavras. Entende, irmãos? As nossas palavras podem mover o reino espiritual do céu ou do outro lado. Quem nós queremos que venha ao nosso encontro? E aqui o texto mostra essa batalha. Ele diz assim, ó, desde o primeiro dia. Mas ele veio no dia... Depois de quantos dias ele veio? 21. Mas desde o primeiro dia. Quer dizer, irmãos, há uma batalha no reino espiritual que a gente não vê, mas ela é real. E às vezes a nossa oração, ela é ouvida por Deus desde o primeiro dia. Mas há uma guerra no reino espiritual impedindo que aquilo que a gente pediu aconteça. Porque há uma guerra. Aqui, ele diz aqui, e até o Toninho me questionou, no versículo 13 diz, mas o príncipe do reino da Pérsia. E aí o Toninho me disse, mas como assim? O Daniel estava no reino da Pérsia, então está falando do príncipe da Pérsia, né? Na verdade,
Ciro era o rei, então dá a entender, peraí, como assim o príncipe da Pérsia, né? Irmãos, na verdade, quando fala o príncipe da Pérsia, está falando de um demônio que era o que cuidava, digamos assim, do reino da Pérsia. Entende? Há uma hierarquia no céu e há uma hierarquia também nos demônios. Como no céu há hierarquia, tem os querubins, os serafins e tudo mais, também entre os demônios, porque eles saíram do céu, né? Eles estavam no céu, eles saíram do céu e eles vieram com hierarquias também. Então, há hierarquias. Então, assim, há demônios que cuidam do Brasil, digamos assim. São os príncipes dos demônios. Potestades. Lembra que fala, nós vamos até lá em Efésios 6,12, diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Aonde que eles estão? Nos lugares celestiais. Entendeu? Então, contra quem é a nossa luta? Então, quando está falando do príncipe da Pérsia aqui, não está falando de um homem. O príncipe da Pérsia que impediu o anjo de vir era um demônio. E a guerra foi tão forte que Miguel, né, precisou ir ali ajudar ele, porque estava difícil dele vir sozinho, né? Que coisa, nós imaginarmos isso, né? Nós imaginarmos. Então, primeiro, nós sabemos de uma coisa, quem veio conversar com Daniel aqui não foi Deus, foi um anjo. Por quê? Porque ele venceria o príncipe da Pérsia, né? Ele não precisaria de ajuda de Miguel, né? Então, nós sabemos que foi um anjo que veio falar com Daniel. Não tem nada a ver com Deus ou Jesus, como eu já ouvi gente pregando que foi Jesus que veio ali conversar com Daniel. Na fornalha de fogo ardente era Jesus, entende? Mas aqui foi um anjo e ele precisou da ajuda para chegar. Então, nós vemos, irmãos, o poder no reino espiritual, que a gente não imagina. A gente pensa, né, a gente até esquece que há esse poder lutando contra a nossa vida, contra nós, contra aquilo que nós pedimos a Deus. Satanás não quer que Deus nos dê. Satanás não quer que Deus nos alcance. Porque se nos alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós cada vez vamos ficar mais fiéis a Deus. E não é esse o propósito de Satanás. Satanás, ele tem poder, tem poder. A Bíblia diz que ele pode fazer até cair fogo do céu. Satanás tem poder, mas ele não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é Deus. Então, quando nós estamos com Deus, Satanás, ele não pode nos tocar. Ainda que ele queira, ele não pode. Então, o que Satanás faz? Ele fica tentando impedir que as coisas de Deus cheguem até nós. Então, como que Satanás nos oprime? No nosso dia a dia cotidiano, nos oprime muitas vezes, retardando aquilo que a gente pede para Deus, né? Porque daí vai gerando dúvidas no nosso coração. Quando a gente coloca em dúvida as coisas de Deus no nosso coração, pronto, Satanás já achou que ele precisava. Quero colocar, né, uma duvidazinha em nós, pronto, ele já conseguiu. Então, a Bíblia diz que ele anda ao derredor, bramando como leão.
buscando a quem possa tragar. Mas ao redor, não, ao derredor. Então, aqui estamos nós. Ao nosso redor está Jesus, o anjo do Senhor. E ao derredor está Satanás. Então, para Satanás chegar até na gente, tem que passar primeiro por Jesus. E olha, irmãos, nós estamos muito seguros com Jesus. A não ser que a gente dê lugar para Satanás entrar. É só a gente abrir uma brechinha. Não precisa ser uma porta, é só uma frestinha assim, ó. Então, o reino espiritual, as batalhas espirituais são reais. Está acontecendo agora. Nos ares, as batalhas espirituais. Por isso que em Efésios fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Porque, às vezes, o Satanás está usando a pessoa para nos atacar. Se nós temos essa consciência que a nossa luta não é contra carne e sangue, então nossa luta, na verdade, não é contra a pessoa, é contra quem está usando a pessoa contra nós. Porque é isso que Satanás faz. Ele vai pegar, né, ele vai se materializar, em alguns casos até, mas ele vai usar as pessoas ao nosso redor para nos atacar, nos ferir. E se nós não temos essa visão, a gente vai atacar quem? A pessoa. A gente vai brigar com a pessoa. E a gente precisa ter essa visão de que não, a nossa luta não é contra a pessoa. A pessoa está fazendo aquilo porque por trás existe alguém manipulando ela para nos atacar. Ele vai usar quem? Dos seus. Assim como a gente é usado por Deus, as pessoas do mundo são usadas por Satanás. Então, ele vai usar os deles, às vezes, para nos atacar. Então, por isso isto que está em Efésios é tão importante para nós. Irmãos, quando você estiver numa guerra, quando alguém se levantar contra você, às vezes no seu serviço, em algum lugar, se levantar muito ferozmente contra você, comece a orar. Vá orar, vá jejuar, não brigue com a pessoa, mas vá para o quarto, feche a porta e ganhe a batalha no reino espiritual, que é lá a nossa guerra. É lá, no reino espiritual. Então, a gente precisa desse discernimento. Porque, é como falei, às vezes a gente esquece. E daí a gente briga com a pessoa. E a gente tem que saber que, às vezes, a pessoa ela é só um instrumento de Satanás para nos atacar. Então, a gente precisa entender isso. A gente precisa vencer no reino espiritual com as armas que Jesus dá. E essas armas estão lá em Efésios também. Por que o capacete da salvação? Por que fala que a salvação é o nosso capacete? Porque a salvação, ela protege, o capacete protege a cabeça, a mente. E tudo na nossa vida sai daqui, né? Isso aqui é terrível. Isso aqui é algo terrível. E aí Jesus fala para nós pôr na nossa cabeça o capacete da salvação. Proteger a nossa mente com Jesus Cristo. Capacete da salvação. Se nós estamos com o capacete da salvação, nossa mente não vai se perder. Ela vai estar protegida. O capacete é proteção. Ele é proteção. Então, irmãos, as armas ali descritas em Efésios, que está se referindo a um soldado romano da época, é muito específico para nós entendermos o reino espiritual. Escudo da fé. O escudo era usado para quê? Para defesa. O escudo é defesa. As flechas vinham, era com o escudo que se defendia. Quando alguém vinha com a espada, era o escudo que defendia. A fé é o escudo.
Então, quando a nossa fé é muito pequenininha, o escudo é pequenininho. Uma pergunta assim, quando a pessoa ela está sendo usada, né, para nos atacar, porque assim, eu tive caso, né, tem caso assim que a pessoa, que a gente teve que até se afastar um pouquinho, e a pessoa que está sendo usada para atacar, a mim, vamos dizer, a mim, ela sabe que ela está fazendo mal, que ela está sendo usada. Porque o que a pessoa faz, é óbvio de ela mesmo ver que aquilo não é bom, que aquilo está prejudicando. Satanás não deixa ela parar com aquilo, assim, porque a pessoa, não vê que ela está fazendo mal. Ela acha que não está fazendo mal. Está entendendo? Por mais que você explique e tal, a pessoa não acha que ela está sendo mal, que ela está fazendo mal. Como é que funciona? Por que a pessoa age assim? Sim, tem esse ponto também. Primeiro, a pessoa ela não tem os nossos princípios. Então, para ela, aquilo não é mal. Sim. Na visão dela, aquilo não é errado. Entendeu? E tem também o agir maligno que cega a pessoa e faz com que a pessoa faça a maldade. Porque, gente, vamos falar assim, o grau mais alto de maldade humana é matar uma outra pessoa, matar uma criança, por exemplo. Entra na sua cabeça matar, às vezes estuprar uma criança? Gente, isso é terrível, né? Na nossa visão. Como que tem pessoas que conseguem fazer isso? Quer dizer, o mal dentro da pessoa é tão grande que a pessoa consegue fazer. Então, às vezes, a maldade da pessoa, há maldade já na pessoa. E Satanás usa essa maldade para... Sendo que a pessoa não tem os princípios, porque daí ela não entende que aquilo é errado. Sim, também. Essa pessoa, ela tem o conhecimento de que é errado, ela tem o conhecimento. Mas ela só que assim, não amado, pratica. quando a gente está cheio de Deus, a gente exala Deus. Sim. Quando a gente está cheio do diabo, a gente exala do diabo. Então, às vezes, por exemplo, só conhecimento sem prática. Não funciona. O que nos faz sermos realmente cristãos? É ouvir e praticar a palavra de Deus. Entendeu? Quando fala lá das duas casas, que eu cito muito aqui, né, a parábola, fala, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática. Porque só ouvir e não praticar não me torna cristão. O que me torna cristão é a prática. Vocês entendem? O que demonstra que eu entendi a palavra e eu aceitei ela no meu coração é quando eu a pratico. Então, eu ouvi, ela foi no meu coração e agora eu estou colocando ela em prática. Eu entendi a palavra. Por exemplo, Karina, você está fazendo curso lá, né, para o seu RH. Você primeiro tem que entender, né, estudar o curso e depois você ir praticar, pôr em prática, né? É assim com a palavra de Deus. Porque se a Karina só ouvir o curso lá e chegar lá no RH, pronto, agora já fiz o curso. Não vai resolver nada ela só fazer o curso. Agora ela vai ter que pôr em prática aquilo que ela aprendeu do curso. Assim é a Bíblia, irmãos. A gente ouve, assenta no nosso coração, né? Porque tudo que está no nosso coração, a gente é fácil fazer. Mas aquilo que está só no ouvido, pode sair para o outro lado. O que acontece hoje com os cristãos? Ouve, mas não pratica. A parábola das duas casas, ele diz, aquele que ouve e coloca em prática é semelhante ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Entendeu? Porque aquele que ouve e não pratica é insensato, que constrói sobre a areia.
Então, tem muita gente que tem conhecimento de Deus, mas não tem a prática. Não coloca em prática. Então, é só conhecimento. Por exemplo, eu conheço um homem que leu a Bíblia, na época que eu conheci ele, já tinha lido mais de 40 vezes toda a Bíblia. Sabia de Gênesis e Apocalipse. Mas praticava? Não. É só conhecimento, irmãos. Não mudou a vida dele. E o Evangelho, ele é um Evangelho de mudança. Então, eu preciso ouvir, assentar no meu coração e colocar em prática. Porque se eu só ouço e não praticar, eu não sou o prudente que construiu sobre a rocha. Entende? Eu sou o insensato, que eu sei que está errado, mas vou lá e faço. Entendeu? O insensato, poxa, aqui não é um bom lugar para construir. Ah, mas não quero saber, aqui é bom, vou fazer aqui mesmo. Entendeu? Por quê? Porque ele não colocou em prática. Ele só tinha o conhecimento, mas não tinha a prática. O que revelou os discípulos para serem chamados de cristãos? Por quê? Porque eles se pareciam com Jesus. Né? Vocês são cristãos, pequenos cristos. Por quê? A maneira de... Lembra o que denunciou Pedro lá para... Você, que eram discípulos, você é um deles. O seu jeito de falar te denuncia. Então, o cristão, ele não precisa andar com... Sou cristão aqui. É os atos nossos que revelam quem nós somos. Entendeu? Então, assim, Magda, tem muita gente que pode até ter conhecimento, mas não coloca em prática. O que alicerça a nossa vida cristã é saber e praticar. Nós precisamos praticar o Evangelho. O Evangelho não é uma leitura que a gente faz. Ele é algo que a gente ouve, entende e pratica. Ele é vivo, ele é movimento. Ele não é uma coisa parada. Entende? Ele precisa entrar em nós e nós colocarmos ele em prática. Até para nós podermos dizer, eu sou cristão de verdade. Eu preciso praticar o Evangelho. Porque senão eu só conheço o Evangelho. Eu sou amigo do Evangelho. Mas não sou filho de Deus. Tem diferença, né? Entre o filho e o amigo. Tem diferença. Você luta pelo filho, não pelo amigo. Tem muita gente que se diz cristão, mas não pratica o Evangelho. Então, é cristão mesmo? Porque o Evangelho, ele é isso. Eu ouço. Por que tem que assentar no nosso coração primeiro? Porque tem coisa que não é boa, não. Tem coisa que Deus pede para nós que... Dá, né? Difícil. Tem certeza, Deus, que é isso mesmo? Porque Deus pede coisas para nós difíceis. Qual é mais difícil? Ama teu próximo como a ti mesmo. Está aí uma coisa dificílima de se fazer. Quem diz que é fácil está mentindo. Eu amar vocês aqui é fácil, são tudo da igreja, meus irmãos. Amo. E amo de verdade. Ah, mas eu tenho que amar aquele abençoado lá de fora. Que pisa no meu calo, que me trata mal, que fala o que eu não gosto. Deus não faz distinção entre amar o seu próximo cristão e o não cristão. Ele só diz para amar o próximo. Então, quem diz, tem coisa que o Evangelho nos pede que é difícil, irmão. Então, primeiro tem que assentar no nosso coração. A gente precisa colocar aqui dentro do nosso coração. Entender, não é difícil, mas é isso mesmo. Para daí nós praticarmos. Porque se não tiver assentado no nosso coração, a gente não coloca em prática, irmãos. É aquela velha coisa, entra por aqui e sai por aqui. Por que tem pessoas que anos e anos dentro da igreja,
e você não vê mudança de vida na pessoa. Parece que, caramba, mas está ouvindo todo dia a palavra e não muda. Porque entra por aqui e sai por aqui. Ela não deixa vir no coração e ela não coloca em prática na vida dela. O colocar em prática exige muita coisa, irmãos. Exige renúncia. Quarta-feira o Rogério trouxe a palavra e eu falei para Isaías, alegra o nosso coração quando a gente vê que aquilo que a gente falou, a pessoa pensou naquilo. E o Rogério falou que Isaías tinha falado sobre os folhetos, né? E ele disse que ele falou, mas poxa vida, eu estou todo dia na rua, vou levar no carro e vou dar os folhetos. Quer dizer, o Rogério ouviu o que o Isaías disse. Ele parou para pensar no que o Isaías disse. E ele achou uma maneira de colocar em prática o que o Isaías estava falando. Vocês entendem? É isso o Evangelho. É parar e ver, e esmiuçar aquilo. E achar uma maneira de... Então, se é isso que tem que ser feito, então eu preciso achar uma maneira de colocar em prática na minha vida. De que maneira eu vou colocar em prática, eu preciso achar. O Rogério achou, não, mas toda vez eu levo moedinha para dar no sinal para as pessoas, e realmente no sinal não dá para orar para as pessoas, né? É muito rápido, mas dá para dar um folhetinho junto com as moedas. A pessoa vai ter ali, porque quem faz o trabalho é o Espírito Santo, irmãos. Não somos nós. Ah, mas um folheto lá, o cara é viciado, está pegando dinheiro para droga. Mas entenda, irmãos, quem faz a obra é o Espírito Santo. Às vezes aquele folhetinho lá, a pessoa vai parar para ler. E Deus vai trabalhar no coração da pessoa, de uma tal maneira. Eu fui muito tempo dos Gideões e tem muito testemunho dos Novo Testamento. Achei na lata do lixo. Ganhei na escola, deixei jogado. Anos depois, teve um testemunho. Anos depois, ele ganhou na escola, já era adulto. E ele estava passando uma fase difícil, estava tentando suicídio. Pensando em suicídio. E aí, se lembrou daquele livrinho lá, numa hora crítica da vida. Foi lá e achou o livrinho, começou a ler. E esqueceu do suicídio e aceitou Jesus. Então, isso quem faz é o Espírito Santo, não somos nós. Nada que a gente fale vai convencer a pessoa que ela está errada. Mas o Espírito Santo, ele consegue entrar lá. Diz que ele divide, junta em medula, sabe? Ele consegue ir lá, onde a gente jamais vai alcançar. Então, parece uma coisa boba, mas não é. Então, o que nos torna cristãos é praticar a palavra de Deus. Há uma guerra espiritual. A nossa luta não é contra carne e sangue. Você está passando por lutas. Vá orar, vá buscar. Jejue se puder. O jejum é uma arma extraordinária que nós fazemos pouco uso. Mas ela é extraordinária. Então, Jesus disse que tinha coisa que casta, demônio que só saía com jejum e oração. Então, às vezes, você está sendo atacado ferozmente, jejue e ore, busque mais. Porque é só assim que você vai vencer. Nossa luta não é contra carne e sangue. É contra as potestades. Está onde? Nos ares. Está aí. Né? O reino espiritual é real, ele existe, mas em Deus nós somos guardados, protegidos, amparados, sustentados. Porque diz que Daniel estava aqui sem força, mas quando o anjo tocou, o vigor voltou. Ele conseguiu ficar em pé novamente. Então, Deus é o nosso sustento, que nos dá força. É dele que vem a nossa força. É nele que nós precisamos buscar força
para vencer no reino espiritual.